Zoom. Bom dia, boa tarde, boa noite, se você está vendo esse vídeo numa outra hora, mas principalmente boa tarde aqui para as minhas amigas Milena, Viviane, Anne, Kleberson, Michael, Samuel, Vanessa, Jennifer, Edmércia, Luan e Luísa. Obrigado, pessoal. Essa é a disciplina Princípios de Economia. A gente está no segundo semestre de 2021, ainda lutando com a pandemia, né? Graças a Deus o Brasil já tem 50% das pessoas totalmente imunizadas, mas ainda tem muita gente só com a primeira dose, então a gente ainda está nesse regime de adaptação e fazendo essas aulas online. Mas é sempre muito bom estar aqui e eu agradeço hoje em especial a Viviane e a Anne, que talvez por poderem, mas também por serem generosas, né? Às vezes a pessoa não pode fazer isso, mas estão abrindo a câmera e aí é bom porque a gente vê alguém, né, enquanto a gente está falando assim. Mas obrigado, tá? Lembrando que esse vídeo está sendo gravado, ele vai ser tornado público, mas é um público restrito, tá? Ele não vai ser colocado ao Deus dará no YouTube. Só as pessoas que têm vídeo que acham esse, que tem o link que acham esse vídeo, tá? Não é um público assim tão público não, porque afinal de contas a gente quer também proteger um pouquinho a privacidade das pessoas, certo? Pessoal, então, nós estamos com uma semana cheia de novidades aí. Nós vamos começar fichas novas. A gente conversou sobre temas novos no nosso último encontro, a tal da elasticidade, preço da demanda. Nós vamos falar um pouquinho mais disso aqui. Mas eu queria começar o nosso encontro hoje falando de um assunto que eu tinha deixado para trás, lá na nossa ficha de aula das semanas 3 a 5, que é um assunto de equilíbrio daquela curva de demanda e da curva de oferta. Quando a gente falou sobre equilíbrio, eu falei assim, ó, gente, o ponto de equilíbrio fica aqui no meio dessas duas curvinhas. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, só para a gente resgatar essa discussão e eu mostrar uma coisa interessante que complementa aquela explicação, tá? Faz um joinha aí para mim, Viviane ou Anne, dizendo que vocês estão vendo esse gráfico grande aí da curva de demanda e oferta. Obrigado. Então, gente, olha só. Rápido flashback aqui. O que a gente faz com cada uma dessas linhas é sintetizar em cada uma dessas linhas do X, né? A gente sintetiza o comportamento do consumidor. Então, isso aqui que a gente chama de uma curva de demanda, né? Essa linha que eu estou rabiscando ela aqui agora, essa linha, ela é, na verdade, um conjunto de pontinhos. E cada pontinho desses estão dizendo assim, se o preço for tanto, a quantidade que acaba sendo buscada pelos consumidores é tanto. Se o preço for tanto, a quantidade buscada pelos consumidores coletivamente é tanto. E assim vai. Quando a gente junta todos esses pontos, a gente tem uma tendência. Na vida real, não existe uma curva marcadinha, linha reta desse jeito. Existe uma nuvem de pontinhos e que a gente consegue ver essa tendência geral, tá? Tá, pelo outro lado, a gente tem o ofertante, o vendedor ou o produtor. Então, para essa turma, o sinal de preço é contrário. Conforme um preço suba, ele tem a sensação de que ele vai ter uma margem de lucro grande, ou seja, que o valor que ele está vendendo o produto dele vai ser suficiente para pagar todos os custos que ele teve e ainda vai ter uma diferença boa para ele embolsar, para ser o lucro dele, tá? Então, o preço é sinalizador de lucro. Se o preço é sinalizador de lucro, a gente observa essa tendência aqui, ó, os pontinhos vão subindo. À medida que os preços são mais altos, maiores e maiores quantidades tendem a ser buscadas, ou perdão, tendem a ser levadas à venda pelos ofertantes. Então, a ideia por trás disso é semelhante àquela de um agricultor que tem lá na sua terra a possibilidade de ou vender carne ou de vender leite. Aí, se ele, obviamente, para vender leite, ele não pode abater. Se o preço do leite está subindo bastante, ele fala assim: ah, não vou colocar os meus animais para o abate, eu vou manter uma quantidade maior de vacas leiteiras e vou trabalhar naquele mercado. Se acontece o contrário, se a carne está ficando mais atrativa e o leite está com o preço estagnado, ele pode pensar assim: ah, não, eu vou mudar meu rebanho,
Vou trabalhar agora com mais gado de corte, tal. Não vou dar tanta ênfase às vacas leiteiras, eu vou. Então, conforme os preços de um ou de outro produto vão subindo, ele acha aquilo mais atrativo. E aí ele tende a levar mais daquele produto na sua produção, né, na sua propriedade, e com isso chegar mais produto lá no mercado, tá? Pois bem, aí a gente falou, e onde essas duas criaturas encontram aqui é aquele lugar bonitinho que a gente chama de equilíbrio. Equilíbrio por quê? Bom, a maneira mais simples de entender é porque, nesse ponto, nada sobra, nada falta. Ou seja, existe lá um preço para o litro de leite, que nesse preço, a quantidade que os consumidores estão querendo comprar é idêntica àquela quantidade que os vendedores estão dispostos a oferecer. Então não tem estoque encalhado, não tem gente perdendo leite por falta de venda e também não tem família chegando para comprar e se deparando com falta. Eita, não tem para vender, vou ter que ir em outro lugar, vou procurar em outra cidade. Isso não acontece, tá? Então essa situação de equilíbrio, supostamente, ela é uma situação favorável, porque mais ou menos há um acordo ali e isso não emerge por causa do governador, por causa de uma lei. Isso emerge de maneira natural. Então, são as pessoas, os mercados, os muitos produtores, os muitos consumidores, tomando decisão individualmente e observando o mercado, que eles vão procurando esses lugares, esse ponto de equilíbrio. Mas existe uma segunda maneira de entender por que esse é um ponto de equilíbrio. É usando o recurso do suponha que não. Ah, então vamos dar uma olhada aqui só para a gente resgatar essa história. Suponha que por alguma razão maluca aqui, amanheça o dia e o preço desse produto que está operando lá no mercado é o P1. E aí, com esse preço mais alto P1 aqui, ó, a gente vai até a curva de demanda e fala, eita, ficou mais caro. Já que ficou mais caro, aqui eu cheguei na curva de demanda e eu vou ver quanto que os consumidores querem comprar. Ó, os consumidores agora querem comprar a quantidade um pouquinho menor. Vamos chamar isso aqui de QC, tá? De consumidores, só para a gente ter uma ideia. Saindo daquele P1 de novo, indo até a curva de oferta, a gente fala, opa, mas com preço mais alto, o produtor fica animado. Ele fala, beleza, então eu vou produzir muito mais, porque com esse preço alto aí eu posso ganhar muito mais dinheiro, eu estou muito mais animado com essa produção. Então, vamos chamar aqui de QP, quantidade produzida. Então, se a quantidade produzida é muito maior, como é nesse caso, do que a quantidade consumida, opa, espera aí. Então, essa diferença aqui vai sobrar. Eu produzi muito mais do que tem gente querendo comprar. Eu escutei falar de um preço mais alto, fiquei animado, produzi um tantão. O consumidor escutou falar de um preço mais alto, ficou assustado e comprou menos. Resultado, na hora que essa turma vai para o mercado, sobra o produto. Quando sobra o produto, gente, qualquer comerciante, qualquer ofertante que vê estoque encalhar, ele fica doido. Porque ele fala assim: eu contratei gente, eu estou pagando luz, estou mantendo a loja aberta, estou fazendo tudo e o estoque está encalhado. Eu comprei essa mercadoria toda, já paguei por ela. Estou pagando luz, estou pagando funcionário e não estou vendendo. Meu Deus do céu, eu preciso vender. Eu preciso movimentar esse estoque, senão eu nem tenho dinheiro para comprar o próximo. Então, o que ele faz? Faz promoção. Então, se o preço, por algum equívoco, tiver ficado mais alto do que o preço de equilíbrio, a tendência é que, via promoção, ele acabe caindo de novo. Aí alguém de vocês mais cético, assim, vai falar para mim assim, francamente, Luiz Maia, e aí esse preço vai cair certinho para o ponto que você chamou aí de equilíbrio, né? Esse ponto do meio aí. Eu falo, não, suponha que não. Suponha que é raro agora para o outro lado. Suponha que o preço caiu demais, veio aqui para P2. Ora, agora vai acontecer o caso contrário. Com o preço tão baixo, eu vou até a curva de demanda e falo assim: eita, agora o consumidor quer comprar muito. Mas com o preço tão baixinho, um monte de ofertante, de produtor, vai ficar desanimado a ofertar aquilo. Então agora essa diferença aqui, ó, essa segunda diferença representa a falta. É o quanto mais que tem gente querendo comprar
comparado com o quanto que está sendo ofertado. Então, essa distância agora representa o que faltou. Quando falta alguma coisa, as pessoas começam a disputar aquilo, começam de alguma forma a brigar para ver quem consegue. E é natural que uma hora ou outra o vendedor veja isso e fale assim: opa, tá a turma disputando, eu coloco a venda, antes do meio-dia minha loja já está vazia. Então parece que essa turma está achando o preço barato demais. Então eu acho que eu vou resolver esse problema desse conflito aí de quem que fica com o produto. Eu vou cobrar um pouquinho mais caro. Eu vou cobrar um pouquinho mais caro. Eu vou cobrar um pouquinho mais caro. Então quando falta as coisas, é natural que o preço suba. Quando sobra, é natural que o preço caia. Então essa é uma maneira de entender por que que esse danadinho desse ponto do meio aqui é o preço de equilíbrio, certo? Então tudo isso aqui eu estou só resgatando aquilo que a gente já falou antes. Agora vem a novidade. É a pergunta assim, ó. Luiz, esse ponto onde as duas curvas se encontram, ele sempre vai ser o ponto de equilíbrio? Como assim? Bom, é possível que que o mercado fique estável ali, sem sobrar e sem faltar, e que o preço de equilíbrio não seja esse do meio? Tá, então o que eu vou explicar para vocês é uma extensão do uso desse diagrama, tá? Eu vou modificar um pouquinho esse diagrama para que ele atenda outro tipo de mercado, tá certo? Olha o que eu vou fazer aqui, ó, uma mudança bem sutil. Agora, em vez de oferta, eu vou chamar isso aqui de oferta nacional. Ou seja, a quantidade, a disponibilidade que está sendo levada a mercado pelos fabricantes brasileiros. E agora eu vou chamar essa demanda aqui de demanda nacional. Ou seja, o quanto que está querendo ser comprado, né? O quantos de produtos que está querendo ser buscado com determinados preços pelos consumidores brasileiros. Aí você vai falar assim, uai Luiz, mas isso é diferente? Antes não era só brasileiro que você estava levando em conta? Calma, agora que eu vou adicionar uma outra historinha. Vocês acham que os celulares todos que a gente compra são todos fabricados no Brasil? Não. Na verdade, é uma minoria dos celulares que a gente compra que são fabricados no Brasil. Vocês acham que a soja que a gente produz naquele centro-oeste inteiro e aqui em cima, no Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, essa quantidade bizarra de soja que a gente produz, fica só no Brasil? Não, a gente manda um monte de soja. Na verdade, a gente manda metade da soja que a gente produz para o exterior. Grande parte delas lá para a Ásia, tá? E só por curiosidade, tá, gente? Ninguém come soja, não. A gente come molho shoyu, a gente faz carne de soja, mas isso é uma minoria, tá? Quem come soja é o animal. São as rações animais, tá? A gente usa soja e milho como base da ração que vai gerar a proteína, seja para a ração do frango, seja para a ração bovina, seja caprino, tudo mais, tá? A soja é a proteína vegetal, o milho é o carboidrato. A gente precisa combinar essas duas coisas para ter uma ração bem balanceada e aí nutrir as produções animais no mundo inteiro. Então, quem compra a nossa soja é o produtor de porco chinês, é o produtor de gado na Europa, é o produtor, enfim, tá? Tá, então, o que nós vamos fazer agora com esse diagrama é mostrar que num país como o Brasil, exportar tem coisas boas e tem coisas ruins. Se a gente manda metade da soja para o exterior, isso é bom porque a gente está vendendo em dólar, né? Está tendo uma remuneração grande para o produtor nacional e tudo. Mas por outro lado é ruim, sabe por quê? Porque pensa comigo, o que aconteceria com o preço da soja se de uma hora para outra aparecesse um presidente doido aí e falasse assim: está proibido vender soja no Brasil. Só pode vender aqui dentro, não pode exportar. Tem que ver essa questão da soja que está indo para a China, tá ok? Está proibido essa questão aí, tá certo? Cara, se aparecer um presidente maluco desse,
e proibir mandar soja para o exterior, o que vai acontecer com a soja, gente? O preço da soja no Brasil. A turma tá chorando de rir aí com a minha imitação, né? Ou se vocês preferirem, eu posso fazer a do Lula também, tá? Ou seja, nós vamos acabar com esse negócio de mandar soja para a China, tá certo? Tá, se aparecer um presidente maluco como esse e proibir a gente de mandar soja para o exterior, gente, metade da soja hoje que a gente produz vai para o exterior. Se de uma hora proibisse, o que vocês acham que ia acontecer com o preço da soja no Brasil? Ia despencar, né? Que agora tem o dobro aqui, a gente nem ia ter gente querendo comprar toda essa soja. Tá, então na verdade a gente faz isso, a gente vende soja, porque a soja lá fora é mais cara do que aqui dentro. Mas aí pensa bem, se você fosse um produtor, tá? Vamos colocar aqui, ó, vou pôr aqui no diagrama, o preço internacional da soja. Vou colocar ele aqui em cima. Vou chamar ele não de PI, mas de PINT, tá? Para lembrar aqui que é preço internacional. Se o preço internacional estiver aqui em cima, olha o que acontece, tá? Eu venho com esse preço até a curva de demanda e falo assim, pumba, essa aqui é a quantidade que os compradores no Brasil estão querendo comprar, tá certo? Então tá aqui, ó, vou chamar de Q0, vou chamar melhor, vou chamar de Q1. Q1 é a quantidade que os consumidores brasileiros, porque isso aqui é a demanda nacional. E aí eu vou com esse preço internacional e falo assim, ah, mas se eu puder, eu, vendedor de soja, produtor de soja, se eu puder vender em dólar, nesse valor que se cobra lá fora, então eu estou muito animado, é muito bom, eu quero vender esse produto. Tal. Então eu vou chamar isso aqui de Q2. Aí você fala, aí Luiz, como é que esse negócio vai ser equilíbrio? Porque ó, a quantidade produzida está muito maior que a quantidade consumida no Brasil. Essa diferença aqui agora vira exportações de soja. A diferença entre o que eu entre o que eu produzi e o que eu vendi só no Brasil, eu mando para fora. Aí você fala assim, mas peraí, Luiz, o que você está dizendo então é que a gente aqui no Brasil paga o preço internacional da soja. Eu falo, exatamente. Afinal de contas, por que, que o vendedor, o produtor de soja, ia falar assim, ah, não, eu gosto mais do Brasil, então vou vender por um precinho camarada aqui no Brasil. Se ele pode vender por $70 a saca, ele vai cobrar $70 a saca aqui dentro também. Vai só converter para reais, mas vai vender no mesmo valor. Tá, então o que a gente observa é que na economia não tem esse negócio de bonzinho e malvado. Pode ter presidente que comemora a gente exportar mais e tal. No passado, os ditadores, né, os presidentes da época da ditadura no Brasil, comemoravam, apareciam na televisão, dizendo que o Brasil tinha exportado mais, que bom, não sei o quê, era o gigante e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar que exportar significa que, por um lado, uma parte da nossa população fica mais rica, principalmente os produtores de produtos de exportação, né? E o resto da população paga um preço mais caro por aquele produto. Então, sim, a soja fica um pouco mais cara porque a gente manda metade da nossa soja para o exterior. Tá? Então, uma coisa não é boa ou ruim, ela é boa e ruim. Na economia, não é igual à novela da Globo. Né? A novela da Globo, o cara nasce, começa a novela, ele já é ruim, você já repara no primeiro capítulo que aquilo não presta. Aí ele vai fazendo maldade, fazendo maldade, fazendo maldade, fazendo maldade, chega no último capítulo, ou ele morre, ou ele fica doido, ou desaparece, sei lá, alguma coisa assim muito ruim. Aí, o outro lado, não. O bonzinho na novela da Globo, ele começa bonzinho, você vê logo que é bonzinho, você gosta dele a novela toda e tal, chega no final, ele casa, fica rico, alguma coisa assim. Né? Pronto, a economia não é assim. A economia, as coisas são boas e ruins ao mesmo tempo. Exportar é bom? É. Porque a gente está vendendo produtos lá fora, a gente está alcançando mercados maiores, a gente está vendendo em dólar, um monte de coisas boas. Tá, mas tem um lado ruim? Tem.
a gente também produz menos, fica com menos aqui, e aí a gente tem preço mais alto aqui. Uma parte da inflação que a gente está vivendo, gente, esse preço da carne aí, você acha que é porque o brasileiro está comendo carne demais? Claro que não. É por causa disso aqui, ó. O preço do internacional da carne subiu muito. Com isso, o brasileiro está comendo cada vez menos carne bovina e mandando para fora cada vez mais carne bovina. Aí você fala, isso é bom? É bom se você for vendedor de carne, se você for produtor de carne, se for pecuarista, ótimo, sua vida tá uma beleza. Agora, se você é comprador, comedor de carne, você gosta de um churrasco, já vou dando a má notícia para vocês, tá, gente? Quem gosta de churrasco, pode saber que daqui a uns 20, 30 anos não vai existir mais rodízio. Outro dia eu estava passando na frente de uma churrascaria na Caxangá, aí tava assim, rodízio de, aí vinha um X assim de todo tamanho em cima de carnes, e aí colocava embaixo assim, massas. A churrascaria mudou o ramo dela. Não fa... A própria churrascaria não estava fazendo mais rodízio de carnes, estava fazendo rodízio de massas. Tá, então porque o preço ficou muito alto, tá? Tá, então esse preço que eu tô, só para concluir esse primeiro exemplo, tá, gente? Esse preço que eu estou mostrando internacional aqui mais alto do que o ponto de equilíbrio tradicional, ele pode ser um ponto de equilíbrio se essas ofertas e demandas registrarem apenas a oferta e demanda nacional. E aí a diferença entre uma curva e outra pode significar o quanto que está se mandando para o exterior. Mas vamos fazer o caso contrário? Vamos ver um produto que o Brasil sempre importa, tá certo? Que aí a gente vai ter essa ideia mais clara. Então, mais uma vez, eu vou registrar aqui só a demanda, a oferta nacional e a demanda nacional. Tem dois produtos que eu geralmente uso para dar esse exemplo, tá, gente? Que todo mundo sabe que o Brasil compra de fora. Um deles é celular, fica bastante óbvio. Todo mundo sabe que a maioria dos celulares que a gente compra aqui no Brasil vieram de fora. O outro é trigo. O trigo que a gente produz no Brasil é um trigo que serve bem para fazer massas, mas não é o melhor trigo para fazer pães. E o brasileiro, vamos cá para nós, né? A gente é tarado por um pãozinho, né? O tal do pão francês deveria chamar pão brasileiro, porque eu nunca vi gente que gosta tanto de pão igual o brasileiro. Aqui em casa mesmo, eu acho que se faltar pão, minha sogra sobe pelas paredes aqui. Tá, então, o pão que a gente usa, o pãozinho francês que a gente compra todo dia na padaria, ele é feito de um trigo importado. A grande maioria do trigo que a gente usa para fazer pão vem da Argentina. Então, mais ou menos metade do trigo que a gente usa no Brasil vem de fora. Tá, mas só deduzindo aqui, se a gente compra esse monte de trigo da Argentina, vocês acham que é mais fácil produzir trigo no Brasil ou na Argentina? Na Argentina, imagino. Na Argentina, né? A gente compra deles, porque se a gente fosse tentar desenvolver aqui, a gente ia gastar muito mais dinheiro para tentar fazer um trigo que ainda assim ia ficar meia bomba. Não ia ficar tão bom quanto o deles. Então eles têm terras mais apropriadas, clima mais apropriado para produzir trigo. É o contrário da gente com relação ao milho. O nosso milho aqui é imbatível. A nossa cana, enfim. Tá, então, o preço internacional do trigo, ele é mais baixo do que aquele que vigoraria no Brasil se a gente tentasse impor uma espécie de autonomia, né? Se viesse lá o presidente e falasse assim: nunca antes na história do país o Brasil importou tanto trigo. Vamos acabar com essa questão do trigo importado. Tá, então, se o presidente pusesse essa maluquice lá, falasse a partir de agora o Brasil não pode comprar trigo de fora, o preço do nosso pãozinho aqui ia estourar lá para cima. A gente não produz tanto milho de boa, tanto trigo de boa qualidade.
Então, o preço internacional do trigo é mais baixo do que aquele que a gente vigoraria se a gente estivesse num mundo fechado, né, num país fechado. Mas eu saio aqui do preço internacional e vou até a curva de oferta. E aí fala assim, com esse preço mais baixo aqui, o produtor nacional não consegue competir. Nós não temos as mesmas condições climáticas, nós não temos as mesmas terras que a Argentina tem e tal. Então, a quantidade que é produzida internamente é pequenininha. Mas se eu vou lá para o preço internacional e vou lá para a demanda, meu amigo, aqui a gente tem um monte de empresa, empresa que faz biscoito, empresa que faz macarrão, empresa que faz massa, todas elas são compradoras do trigo argentino. Então, a quantidade demandada nesse caso, pelos brasileiros, é muito maior do que a quantidade ofertada pelos brasileiros. Ora, mas de onde que vem essa diferença aqui? Então, essa diferença aqui vem da importação. Então, tudo isso é para mostrar assim que esse diagrama, ele é tão danadinho que ele nos permite representar as mais diferentes situações. Em particular, permite que a gente veja o que acontece com a inflação no Brasil hoje. O Brasil hoje sofre uma inflação, entre aspas, que é em boa medida importada. É o preço dos produtos que o Brasil exporta que estão muito caros lá no mercado internacional e aí estão puxando essa demanda toda para fora. Por outro lado, a gente só consegue comprar esse monte de celular, de computador, de televisão, a gente só consegue comprar esse monte de eletroeletrônicos porque a gente compra do exterior. Se fosse proibido comprar do exterior, o preço subiria e a qualidade cairia. Aí você pode falar assim, Luiz, você não pode afirmar isso com certeza. Fala assim, eu posso, sabe por quê? Estou vendo que tem gente com a mãozinha levantada ali. Mas eu posso, sabe por quê? Porque eu sou mais velho que vocês. Eu estava vivo em 1987, quando o presidente Sarney, o bigodão, resolveu fechar o mercado brasileiro para produtos de informática. Falou assim, é proibido comprar computador do exterior. Só pode comprar as porcarias que a gente tem aqui mesmo. A empresa que mais fabricava computador no Brasil chamava Cobra. Computadores Brasileiros, Cobra. E eu tive que fazer toda a minha monografia, de trabalho de conclusão de curso na graduação lá na UFMG, numa desgraça dessa chamada Cobra. A gente tinha uns discos flexíveis assim para salvar o arquivo, e volta e meia o computador comia o disco, arranhava o disco, você perdia todos os seus arquivos. Era uma desgraça, era um sofrimento. Quando alguém viajava para o exterior e voltava com um computador importado, todo mundo ficava assim, nossa, cara, ele trouxe um computador Apple de não sei das quantas, Macintosh, não sei o que lá, parará. Porque a gente estava proibido aqui. Tá, então agora você vai olhar para mim e falar assim, Luiz, então aquela historinha lá da novela da Globo é verdade nesse caso também, né? É. Importar é bom? Para o consumidor é ótimo, porque a gente compra coisas de melhor qualidade a preço mais baixo. Agora, para o fabricante nacional é péssimo. Ele fala, eita, como é que eu vou conseguir concorrer com o preço do chinês? Um monte de fábrica fecha. Fala, não consigo. Então, as coisas na economia não são boas ou ruins. Elas são boas e ruins. A gente tem que calibrar tudo, porque sempre vai ter um lado favorável e um lado desfavorável. Isso nos convida a sair daquela visão maniqueísta do mundo, né? De falar, isso é bom, isso é ruim, aquilo é bom, aquilo é ruim. Não, na verdade, as coisas são mais complexas. Elas têm aspectos bons e aspectos ruins. Eu tenho amigos que muita gente fala assim comigo assim, como é que você é amigo daquele cara? Esse rapaz, ele tem uns problemas lá, eu fico meio de olho com ele em relação a isso e aquilo. Mas ele é um cara que tem tais e tais e tais qualidades. As pessoas são assim. Então a economia também é assim, tá? A gente precisa fugir de maniqueísmo, fugir de verdades prontas,
dogmas, as coisas são boas. Exportar é bom? É bom, mas não é tão bom assim não. Tem coisas ruins também. Importar é bom? É bom, mas também não é tão bom assim não. Tem coisas ruins também. E aí a gente fica menos babaquara, né? Menos, sei lá, neoliberal ou comunista. A gente fica menos sujeito a acreditar nessas coisas né, monotônicas que rotulam, estigmatizam várias formas de pensar. Viviane, pode falar. Estou vendo sua mãozinha levantada. Com relação, teve um período agora recente entre aspas, né, uns 10 anos atrás, que os produtos, eu não sei se eu estou falando certo, produtos brancos, é isso? Linha branca. Linha branca. Linha branca. E produtos de informática, eles ficaram num preço muito bom. E disseram que foi uma isenção de um imposto que tinha da importação desses produtos. Essa isenção, porque a linha que está tratando é da oferta, muitas vezes quando a gente oferta e demanda. E na isenção de imposto também entra nessa nossa planilha, nesse nosso gráfico, ou não entra? Entra. Olha que legal a sua pergunta, Viviane. Eu vou evitar aqui fazer a análise de imposto agora, tá? Nesse diagrama. A gente vai depois falar um pouquinho de imposto, mas de um outro tipo. Mas imagine só que esse preço internacional aqui fosse o preço do aparelho celular que a gente compra do exterior sem imposto. Tá? Imagine que não tivesse imposto de importação. Que maravilha que ia ser, né? A gente ia comprar celular por 200, 300 reais, tá? Agora, a gente sabe que não é isso que acontece. Na entrada, quem está fazendo a importação tem que pagar, às vezes, 40%, 50% de imposto para o governo. Então, o produto não chega aqui nesse nível P20. Ele chega aqui ó, nesse outro nível. Então, a gente não paga um preço tão mais baixo. Por quê? Porque essa diferença aqui ó, é o quanto que se cobra de imposto. Então, quando o governo introduz um imposto à importação, ele protege de fato a indústria nacional, que acaba conseguindo produzir e vender um pouquinho mais. Ele diminui o tamanho da importação, porque ele está tributando a importação. Mas ele lasca o consumidor, que vai pagar mais. Então, se você tem, não apenas no Brasil, mas em vários lugares, governos populistas que falam assim, eu vou dar um Bolsa Família, mas para isso eu vou cobrar um imposto maior. Quer dizer, ele está te dando com a mão e está tomando com a outra. Aqui, se ele coloca um imposto sobre importação de celular, ele está falando assim, eu estou protegendo os empregos da indústria brasileira. Aí você fala, beleza, mas e quem é que está se lascando? Todo mundo que tem que comprar celular no Brasil. Então, a gente precisa pensar essas políticas, inclusive a política tributária, a gente precisa pensar de uma lógica mais prática, de falar assim, quem que eu quero beneficiar? Se eu quiser beneficiar os empregos na indústria, faz sentido eu ter uma tributação alta da importação. Se eu quiser priorizar o bem-estar da população, não faz sentido eu tributar demais produto importado. Aí você vai falar assim, Luiz, aí você está ficando em cima do muro, você está dizendo que pode tributar, mas não deve tributar muito e tal. Eu falei assim, eu não vou ficar em cima do muro não, tá, Viviane? Eu vou te dar uma resposta assim, direta. O que eu acho que tinha que fazer? Tinha que virar e falar assim, ó, nesse país, virar para a indústria nacional e falar assim, eu vou reduzir o imposto da indústria nacional. E daqui a um ano, eu vou reduzir na mesma proporção o imposto sobre o produto importado. Porque aí eu falo assim, ó, indústria, vai, começa a produzir mais aí. Para você vai ter menos imposto. Agora, saiba que se você tentar cobrar o mesmo preço do importado, daqui a pouquinho eu vou reduzir a tributação sobre ele. E aí ele vai. Então, é uma ideia de você tentar fazer assim, o ambiente produtivo no Brasil ser bom, mas concorrer de fato com quem está vindo de fora.
a concorrência é boa para o consumidor, né? Faz com que ele acabe comprando produtos mais baratos de melhor qualidade. Fez sentido? Fez sim, fez sim. Legal. Então, Até porque pessoal, não funciona muito no Brasil, né? Porque o Brasil, mesmo que você o produto, muitas vezes muito produto nacional é o mesmo preço do produto importado e não nem chega às mesmas características, né? Mas tudo bem, esse é outro caso. não, mas o Brasil é um caso assim, ó. Eu vou desenhar aqui qual que é o caso do Brasil. No caso do importado aqui, tá? É assim, ó. Esse daqui é o preço do celular que vigoraria se a gente tivesse que comprar só celular nacional, tá? O celular mais meia bomba que você conseguisse, você ia pagar R$ 2.000 nele. O celular simplesinho, R$ 2.000. Esse daqui é o preço que vigoraria se só tivesse oferta nacional para atender a demanda nacional, tá? Fosse proibido comprar celular do exterior, essa aqui seria a nossa miséria, tá? Aí, lá no mundo afora, o preço do aparelho celular simplesinho é o equivalente aqui a R$ 500, tá? Se não tivesse imposto nenhum de importação, o celular, vamos dizer celular mediano, né? Porque hoje já tem celular até mais barato que R$ 500. Mas enfim, R$ 500. Esse é o preço que estão pagando lá nos Estados Unidos, é o preço que estão pagando na Europa, é o preço que estão pagando na China. Aí no Brasil a gente vai, mete 60% de imposto. Aí o celular mais simplesinho que a gente consegue comprar no Brasil sai a R$ 800. Então esse aqui, 500, é o preço internacional. Esse daqui, 800, é o preço internacional mais imposto. Quando entra imposto, aí a gente chega nesse 800. Aí você fala assim, nós estamos bem ou mal? Bom, nós estamos pior do que o resto do mundo, que paga R$ 500. Mas certamente nós estamos melhor do que na época do Sarney. Quando você caiu na besteira de falar, não, agora é proibido comprar de fora, só pode usar a porcaria do Cobra aqui dentro. Aliás, gente, só por curiosidade, tá? Essa empresa Cobra Computadores Brasileiros, ela ainda existe. Só que hoje ela não produz nem mais um computador. Ela produz equipamentos para fabricação de computadores, só alguns poucos equipamentos e tal. Quando ela foi obrigada a concorrer, a ideia de ela mesma vender um laptop desapareceu. Ninguém compraria o produto dela ao preço que ela queria vender. Aí ela se especializou em componentes específicos de computadores e ela até existe hoje, mas ela tem que concorrer com o importado. Professor, só uma dúvida. Essa empresa Cobra, ela era uma estatal ou uma empresa privada? Rapaz, eu acho que ela era uma daquelas semi-estatais. Eu acho que ela era privada, mas ela tinha parte do capital do governo. Era uma boa, Era... boa pergunta. Eu não sei se ela era do Banco do Brasil, ela era do grupo do Banco do Brasil. Ela é terceirizada do Banco do Brasil. Teve concurso para ela ano passado. Ela que faz a parte de tecnologia do Banco do Brasil e do Banco Central. Teve concurso para ela ano passado. Pois é. Ela, então, é uma empresa de capital misto, né? Ela é igual ao Banco do Brasil. Ela é privada, mas ela tem uma parte grande do capital que é estatal. Eu acho que um grande defeito é você não liberar a concorrência, a livre concorrência dentro do próprio país, né? Você pode até aumentar o imposto para exportação, não, para importação, e você tem uma única empresa aqui dentro do país produzindo uma linha de computadores, ela não vai competir com ninguém, logo, ela nunca vai melhorar, né? É. Então, acho que uma das soluções também seria você fazer esse aumento e liberar o mercado no próprio país para desenvolver a tecnologia. Legal. Eu não estou vendo aqui quem está falando mesmo? Não, Michael? Ô, Michael, legal, muito boa a sua colocação, cara. Deixa eu completar assim. A gente vai ver mais adiante, a gente vai falar um pouquinho mais de tributação. Mas só para te antecipar o que a gente vai ver, tá? Hoje em dia, Michael, a gente já cobra tanto imposto, que se a gente reduzisse o imposto, reduzisse a alíquota, né, a taxa de imposto,
a gente tinha mais arrecadação. É assim, se a gente reduzisse o imposto sobre a gasolina, as pessoas iam rodar mais, ia compensar e o governo ia arrecadar mais. Só que o governo é tão burro, mas tão burro, que ele não faz essa conta. No medo de perder receita, ele se recusa a reduzir imposto. Então a gente já tem imposto que já está, digamos, literalmente esmagando a galinha dos ovos de ouro. Você quer que a galinha bote mais ovos, você esmaga, uma hora a galinha morre. Então a gente vive uma situação assim. A gente cobra imposto de uma maneira irracional. Se a gente reduzisse imposto no Brasil, eu não estou dizendo só que todo mundo ficaria feliz, não, porque todo mundo ia pagar preços mais baratos nos produtos e serviços. Mas se reduzisse imposto, o governo ia receber mais dinheiro. Porque Mas o ele consumo não, aumenta. exatamente, ele não consegue ver isso, ele é míope. Ele não acredita. Quando a gente fala isso, fala assim, não, isso aí é do livro-texto, isso aí não é verdade. E essa lição foi uma lição que foi aprendida desde o Império Romano. Se você estudar história, você vai ver que o Império Romano teve momentos que passou por grandes crises fiscais. Teve inflação, teve quebradeira, teve problemas no Império Romano. Um dos imperadores que ficou mais famoso foi um que fez exatamente isso que eu falei para vocês. Ele reduziu drasticamente o imposto e, com isso, o comércio prosperou numa velocidade extraordinária e as finanças do império foram resgatadas. Já pensou? A gente ainda não aprendeu a lição do Império Romano. O Brasil está atrasado ou não? Diz aí. É demais. Não é só 500 anos, não. Pois é. Legal, pessoal. Então, esse Professor, era. Diga, pode falar. é só a curiosidade, só para fechar, o Cobra, ele atende hoje como BB Tecnologia e Serviços. Então, ele é literalmente atrelado ao Banco do Brasil e foi uma empresa fundada pela Marinha Brasileira. Olha aí. Em Tá vendo? agora a data eu... Ah, muito legal. Obrigado aí pela informação, Viviane. Tá vendo? A gente vai juntando aqui o que cada um sabe e aos pouquinhos a gente constrói. É por isso, gente, que aula não dá para substituir por vídeo. Aula é isso, é a gente interagir, é comunicar, um traz uma informação, o outro faz uma pergunta que lembra o professor de outro aspecto e tal. Aula é construção coletiva. Cada um de nós tem responsabilidade na aula, não é só o professor, né? Por isso que nunca, 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 por mais que eu grave um vídeo super engraçado, cheio de produção, cheio de pra que isso, de efeitos do Instagram e tudo mais, não adianta. Não é a mesma coisa. O conhecimento ele é construído coletivamente, na interação, no diálogo. Então, era essa partezinha que eu queria resgatar lá das fichas de aula da semana 3 e 5. Agora, eu vou abrir as nossas fichas de aula da semana... Ah, não, peraí. Deixa eu perguntar se vocês assistiram o vídeo sobre esses exercícios aqui de elasticidade e preço, que eu coloquei para vocês na manhã da terça-feira. Para quem não assistiu, eu vou fazer um rápido comentáriozinho aqui, tá, gente? Só para mostrar como que esse tipo de exercício é legal. A gente falou no nosso último encontro sobre elasticidade e preço, né? Vou pôr logo a fórmula aqui. A gente usa aquela letra grega epsilon e a gente está medindo aqui uma razão, né? Uma proporção entre variação de quantidades, medida em percentual, e variação de preços. Aí a gente falou de dois casos extremos, né? Imagina que um preço suba, sei lá, 50%, 80%. Antes você comprava por R$10, agora você está comprando por 18. Se o preço sobe 80% e as pessoas compram a mesma coisa, mesma quantidade, né? Na hora que eu substituir aqui nessa fórmula, a variação de quantidade vai ser zero. Zero sobre 80, dá zero. Então, essa pessoa é, entre aspas, insensível a preço.
seja lá qual for o preço, ela compra a mesma quantidade. Tá, então, esse é um caso extremo, que a gente chama de uma demanda inelástica. Aí tinha um outro caso extremo. Se a gente falar assim, ah, não, imagine um produto que tem muito concorrente, muito substituto. Sei lá, o restaurante de comida italiana, restaurante que vende macarrão. Pô, macarrão qualquer um sabe fazer, em todo lugar sabe fazer uma boa macarronada. Aqui e ali pode ter uma técnica melhor, pode ter uma cozinha melhor, uma receita melhor, mas todo mundo sabe fazer macarrão. Aí alguém chega lá e resolve cobrar 20% a mais pelo macarrão. O que acontece? Ninguém mais compra. Né? Zero. Mas não comprar nesse caso significa cair a quantidade em 100%. Então eu vou colocar aqui esses valores. Se o preço sobe 20% e a quantidade cai 100%, ou seja, ninguém mais compra, o resultado dessa conta aqui vai ser um número grande, com sinal negativo, né? Mas um número grande, vai ser menos 5. Isso aqui é uma demanda elástica. Ela responde muito em quantidades quando o preço muda. Tá, então a gente entendeu o que era esse cálculo e tal. Mas a gente não sabe a coisa mesmo até que a gente saiba para que usar. Até que a gente saiba para que usar uma coisa, a gente até entende o que o professor está falando lá, balançando os braços dele e tal. A gente até entende, mas não entra. A gente não tem aquela, ah, não, agora eu peguei, agora eu entendi o que esse negócio serve. Aí eu coloco exemplos como esse que vocês estão vendo aqui. Então vamos dar uma lidinha nesse exemplo aqui, bem rapidinho. Eu sei que alguns de vocês já assistiram o vídeo, mas para aqueles que não assistiram, serve como resgate da memória. Aí vem, serve como resgate da aula. Você está trabalhando como consultor para o Sebrae e obtém informações sobre o mercado de reparo, restauração de aparelho celular em uma cidade lá do sertão de Pernambuco. Então vamos dizer que você esteja lá em Serra Talhada, que é onde tem outra unidade da Rural. Né? A Rural tem um campus lá dentro. Tá, então você está estudando o mercado de reparo de aparelho celular em Serra Talhada. Tá? Como consultor, né, pesquisador, você descobre essas seguintes informações aqui. Ó. Só há uma oficina prestando aquele serviço. Só tem um cara que conserta celular lá em Serra Talhada. Aqui em Camaragibe tem um cara que faz muito sucesso, chama Léo Cel. Então imagine que o Léo Cel só tem ele lá em Serra Talhada. Só tem aquele cara para consertar. São cerca de 15 mil aparelhos em operação lá em Serra Talhada. Mentira, viu, gente? Eu acho que é muito mais. Eu acho que se for medir o número de aparelhos que tem sendo usados lá em Serra Talhada, deve ser na casa dos 50, 70 mil aparelhos funcionando. Mas, enfim. As altas temperaturas da região, quem conhece Serra Talhada, sabe que aquilo ali, nessa época do ano, já está um calorzinho gostoso, gostoso de correr para a piscina. Tá, então as altas temperaturas costumam danificar peças do aparelho celular. É muito quente, se você esquecer seu celular dentro do carro, quando você voltar, corre risco dos dois estarem em chamas. Tá, então, é muita necessidade de reparo de aparelho de celular por causa disso. Com essas informações, vamos analisar essa oficina aqui. Aí tem 4 afirmativas. A primeira diz assim: a demanda tende a ser quase horizontal, dada a sensibilidade grande dos clientes em relação aos preços dos reparos. Opa, só tem um cara. Se ele subir o preço dele, a turma vai ter que pagar ele mesmo, não tem muito como fugir. Ah, não, professor, eu podia ir até Caruaru, sim. Sim, mas quando é que você tem tempo de pegar um carro e ir até Arco Verde, ir até Caruaru ou ir até Salgueiro? Não é toda hora. Você precisa do celular amanhã. Você está fazendo venda com ele, você está falando com seus familiares. Tá, então, essa ideia de que você tem uma alta sensibilidade a preço é mentira. Só tem um cara. Se ele subir o preço em 10, em 15, 20%, ele ainda vai olhar para você rindo e falar assim, é a vida, né? Tá difícil para todo mundo. E você vai pagar. Tá, então essa não é a afirmativa verdadeira. A segunda,
O cálculo da elasticidade de preço daqueles serviços deve indicar valor negativo e maior que 1, em termos absolutos. Opa, olha aqui, ó. Valor negativo maior do que 1 é esse caso aqui, ó, em que a resposta em quantidade é maior do que a mudança de preço. Mas esse não é o caso que você está vendo aqui. O que você está vendo aqui é um carinha só. Se ele subir o preço, todo mundo acaba que tem que aceitar. Vai continuar comprando dele ou pagando pelo serviço dele. Vamos ver a terceira frase. A inexistência de concorrentes para o prestador de serviços não afeta a curva de demanda. Opa, peraí, afeta sim. Não tem opção, ele vai não ter como fugir. Olha só, gente, se no dia seguinte a essa análise que você fez aqui, você tem aqui a curva de demanda. Se no dia seguinte a que você acabou de fazer essa análise, abriu uma nova loja concorrente do Léo Cel lá de Serra Talhada, olha o que acontece aqui, ó. A curva de demanda já fica mais deitada. Por quê? Porque ninguém vai aceitar. Se um subir o preço, você... não, vou fazer com o outro. É claro que aqui eu estou radicalizando, né? Estou fazendo uma mudança drástica na inclinação. Mas na medida que aumente o número de concorrentes, cada vez mais vai acontecendo isso mesmo. Se tiver mais e mais concorrente, a turma fala assim, agora se subir o preço eu corro para o outro. A concorrência altera a possibilidade de você ter substitutos, altera o comportamento do consumidor. Ele não vai aceitar qualquer aumento de preço. Tá? E aí a última afirmativa. É bem provável que a oficina realize promoções com base em descontos. Para que esse cara vai fazer promoção? Ele pode cobrar o preço que ele quer, que vai todo mundo lá comprar dele. E ninguém vai comprar reparo em aparelho. Ah, tá em promoção, vou estragar meu celular para ir lá porque tá em promoção. Ninguém vai fazer isso, tá? Então essa daqui é a afirmativa verdadeira, essa é a última aqui. Pessoal, esse é um exemplo para mostrar o quê? Nós não estamos ensinando para vocês umas coisas que só interessam a economista. Nós estamos ensinando a vocês coisas que interessam a qualquer consumidor bem informado. Num curso de ciências do consumo, essa discussão sobre elasticidade de preço é muito importante. A gente deu o exemplo aqui na aula anterior, falando que o gerente de uma loja precisa saber qual produto que ele vai colocar em promoção. Né? Uma maneira dele saber é a elasticidade. Se a elasticidade for grande, ele sabe que ele pode reduzir o preço só um pouquinho, ó, e a quantidade já bomba. Afinal de contas, a elasticidade mede exatamente isso. Essa reatividade que o consumidor tem à mudança de preço. Por outro lado, se a elasticidade for baixa e ele tiver apertado, ele sabe exatamente qual produto que ele vai subir de preço. Ele sabe que ele subindo o preço daquele produto, as pessoas continuam comprando. Então, um pouco isso acontece na gestão de um supermercado, na gestão de um mercadinho de bairro, de uma loja de material de construção, de uma loja de peças de vestuário, na lojas americanas, no Magazine Luiza. O que a gente está falando aqui é algo um pouquinho mais técnico do que a maioria das pessoas já conhecem, mas é extremamente importante para entender o comportamento do consumidor. Legal? Tudo bem até aqui? Perguntas, comentários ou reclamações? Faz um joinha aí. Diga lá, acho que alguém abriu o microfone para fazer comentários. Sou eu, Júlia Milena. Diga lá. Professor, por que o senhor marcou a última questão? Não é da demanda, né? A última questão, a última opção aqui, a última frase? Isso. Pois O é. senhor não marcou ela, né? Marquei. Deixa eu explicar. Tá certo. Explique, por favor. Tá dizendo assim, ó.
É bem improvável que a oficina realize promoções. É bem improvável que a oficina realize promoções com base em descontos, redução de preço. Mas tá se fiz a questão, professor. Só foi esse improvável, que eu vi, tipo, provável. Ah, tá. Desculpe, viu? Legal, legal. É porque a pessoa vai falar assim, ah, qual é, né? Eu posso subir o preço que todo mundo continua comprando, por que que eu vou fazer promoção, né? Então, nesse Sim, o caso, senhor explicou e eu li, filei de novo e li improvável. Não, provável. Aí eu falei assim, oxi, o senhor não acabou de falar que não iria ter para que fazer promoção e tudo mais? tá. Deixa eu ver aqui no chat. Exporta o que sobra, verdade. É vendido a custo de oportunidade. Boa. Luiz Maia, você não tem um defeito? Alguém falou que eu não tenho um defeito no meu celular, é? Foi Tudo. por isso que eu estava imitando o ex-presidente Lula. Ah, tá, tá. Legal. Fui Foi a. eu, professor, fui eu. Porque o senhor Legal. ficou falando, o senhor fez as imitações, aí eu disse que o senhor não tinha um defeito. Porque o senhor é um ótimo ator, entendeu? Legal, pessoal. Obrigado. Aqui, gente. Inclusive, professor, se possível, disponibilize esse vídeo sem corte, porque eu queria rever as imitações, se possível, Pode, pode, depois. não. Isso daí já é famoso. Pode perguntar para as outras turmas todas. Todo ano eu faço. Eu tô precisando trabalhar em novas imitações. Até agora eu só tô com esses dois. Só com os presidentes. O Bolsonaro, Diga lá. pior que eu também. Oi, pode falar. Sou eu? Diga. Não, porque eu tava rindo aqui do senhor imitando o Bolsonaro e o Lula. Não foi nada demais, não. Ah, tá, legal, legal. Pois é, gente, assim, tem muita gente que leva muito a ferro e fogo esse negócio de, eu sou da Dilma, eu sou do Bolsonaro e tal. E eu gosto de levar a vida com um pouco mais de leveza. Eu acho que a maioria desse povo que está em Brasília, a grande maioria deles não presta, e a gente não pode se estapear por causa de política, não. Então eu faço brincadeira. Se eu ofender alguém, eu peço desculpa, mas eu gosto de brincar. E se a gente for levar muito a ferro e fogo essa vida no Brasil, eu acho que a gente endoida. Esse país aqui não dá para ser tão sério, não. Então, espero não ofender ninguém, mas eu vou fazer minhas piadinhas de vez em quando. Tem que ver essa questão da elasticidade e preço da oferta aí, tá ok? Saudade do Paulo Guedes. Falou outro pra mim. Que a eletricidade estava baixa demais. Ó, tá vendo? Tem mais talento aí na sala. Olha aí, não sou só eu, Por não. favor, professor, só não chegue com Randolph, viu? Tá certo. Vamos lá, gente, olha só. É uma deca, pô. Acabou. Ó, nós já falamos da elasticidade de preço da demanda, né? Naquele caso, a gente estava descrevendo a sensibilidade do consumidor, mas eu fui bem cuidadoso para dizer para vocês, tá, gente? É uma sensibilidade entre aspas. Porque, por exemplo, se você precisa de um remédio para viver, se você tem uma doença crônica, precisa de um remédio para viver, o preço que for você vai pagar. Não quer dizer que você é insensível. Mas do ponto de vista econômico, você age como se preço não importasse para você. Então você é relativamente insensível, né? Você é um pouco mais sensível a estar vivo. E aí, por isso, você acaba pagando o preço que for. Mas na elasticidade preço da demanda, a gente viu que ela tinha uma relação com a curva e que ela tinha essa pegada de falar assim, deixa eu ver o quanto que o consumidor reage com mudança de preço. Agora nós vamos falar de elasticidade preço da oferta. Eita, peraí, mas elasticidade preço da demanda era uma espécie de um desejo, de disposição do consumidor, o quanto que ele achava que um produto vale ou não vale. Aqui na elasticidade de preço da oferta, nós vamos medir não um desejo do consumidor, mas uma capacidade do produtor, tá? O quanto que um determinado produtor ou vendedor tem capacidade de entregar
se ele vê a oportunidade com os preços mais altos, tá? Como é que a gente define a elasticidade de preço da oferta agora, tá? Elasticidade de preço da oferta. Ela mede o quanto mais ou menos os produtores ou vendedores de um determinado mercado estão dispostos a produzir e vender se houver mudança de preço. Então, só para dar um exemplo, tá, gente? Lá nos anos 2010, finalzinho do governo Lula, a economia do Brasil estava crescendo tanto que se você ligasse para uma revendedora de caminhões e falasse assim, eu quero comprar um caminhão, eu estou com dinheiro aqui à vista, quero comprar agora. O sujeito ria na sua cara e falava assim, eu estou entregando com 6 meses. Eu estou vendendo caminhão que ainda nem começou a ser fabricado, lá em São Paulo. O prazo mais curto que eu consigo te entregar um caminhão agora é daqui a 6 meses. Aí se o cara virasse para ele e falasse assim, mas meu amigo, eu tô com urgência, eu dou um por fora aí, quando é que eu posso te pagar? O cara fala assim, meu, por fora é o que mais tem, todo mundo oferecendo por fora aqui, eu não tenho como. Eu não tenho como. Quando eu vendo um produto, já está o nome da pessoa, não tem como te entregar. Preço nenhum que você me oferecer, eu tenho como te entregar daqui a uma semana. Você vai ter que esperar. Tá, então a elasticidade de preço da oferta pode ter muito a ver com isso, com sua capacidade de entregar maiores quantidades quando o preço está subindo. Tá, então vamos ver aqui os exemplos extremos, né? Uma oferta inelástica em relação ao preço é aquela para a qual o produtor altera pouco a quantidade ofertada quando o preço do bem se altera, seja lá qual for a sua limitação, ou desejo ou capacidade. Agora, olha aqui os suspeitos de oferta inelástica. Ó. Energia elétrica. O que acontece com energia elétrica, gente? Não dá para você construir uma usina de uma hora para outra. Se a gente está consumindo mais do que produz, tem que fazer algum tipo de racionamento, tem que subir o preço para ver se as pessoas economizam energia elétrica nas suas casas, tem que colocar alíquota diferenciada, alíquota para a população de baixa renda, outra um preço maior para quem pode pagar mais, porque não tem como aumentar. Não tem como de uma hora para outra você falar assim, eu vou estalar os dedos e vai aparecer energia elétrica. Para construir uma usina, você gasta às vezes meses, no mínimo, né? Dependendo do tipo de energia elétrica. Se for uma usina solar, você tem que importar placas solares, tem que montar aquilo tudo, colocar em operação e tal. Por baixo, você vai gastar aí umas 3, 5 semanas. Ah, professor, então o Brasil devia estar fazendo isso, devia estar expandindo energia elétrica solar, porque é o que mais tem nesse país, é sol. É verdade. Uma incompetência nossa é essa aí, que a gente ainda segue se apoiando em energia hidrelétrica em plena mudança climática. O mundo inteiro só fala de aquecimento global. A gente continua confiando que o reservatório de Sobradinho, que o reservatório de Furnas, que o reservatório lá do Rio Madeira vão ser suficientes. Não está chovendo mesmo tanto. O nosso Pantanal está pegando fogo, seco. Tem que cair a ficha desse pessoal. A gente não vai poder se apoiar mais tanto assim a energia. O planeta já foi bagunçado. Já está chovendo muito menos. E o sistema todo planetário está mudando. Tá, outro tipo de coisa que você não consegue aumentar de uma hora para outra. Serviços hospitalares. Vocês viram isso aqui na pandemia. De uma hora para outra, todo mundo falando que precisava aumentar o número de leitos de UTI, precisava de mais UTI, o colapso do sistema de saúde em algumas regiões do Brasil, porque as pessoas precisavam de internação e não tinha um leito de UTI, também não é uma coisa que você faz assim e está pronto, não. É um monte de equipamento caro, é uma área separada do hospital, tem que ter entrada de ar, tem que ter entrada disso, daquilo, tem que ter medidor de pressão, tem que ter uma cama especial, tem que ter... não é assim. Você não consegue, de uma hora para outra, a demanda aumentou, você não consegue entregar.
Outro exemplo também, a quantidade de terra para a produção agrícola. Como é que você vai fazer? Você vai alugar a terra em outro país. Ah, não, eu vou tratar o solo, vou consertar a acidez do solo. Isso você consegue fazer assim? Não consegue. Se você quiser, se você tiver uma propriedade, quiser expandir a sua produção, vai ter limitações. Você vai falar, ah, eu tenho uma área lá que é muito rochosa. Ah, então arranca a rocha. Meu amigo, eu vou gastar dias, se não meses para preparar aquela área. Ah, então vai fazendo, tal. Eu não consigo expandir a oferta de alguns produtos rapidamente. Com isso, a gente vai encontrar uma oferta inelástica, ou seja, mesmo que o preço suba muito, a quantidade não consegue aumentar rapidamente. Aí a curva de oferta vai ficar em pezinho assim, ó. Vamos desenhar aqui, ó, a curva de oferta inelástica, tá? Fazer aqui um diagrama pequenininho aqui, só para vocês começarem a ver. Depois a gente vai desenhar maior, tá? Uma demanda inelástica, ela é assim, ó. Ela sobe, mas ela sobe pouco. Então, ó, mesmo que o... Perdão. Eita, deu coisa que errou aqui. Mesmo que o preço dê grandes saltos, que a gente saia de P0 aqui embaixo para P1 lá em cima, a gente vai com esse nível de preço para a curva, encontra que essa é a quantidade. Vai com esse nível de preço para a curva, encontra que essa é a quantidade. Tá? Então, mesmo que o preço dê grandes saltos, a quantidade aumenta pouco. Essa é uma curva de oferta inelástica. Agora vamos ver uma curva de oferta elástica em relação ao preço. Ela é aquela para a qual o produtor ou vendedor altera bastante a disponibilidade, a quantidade ofertada, quando o preço do bem se altera. Exemplos: bens industriais numa indústria que tenha capacidade ociosa. Serviços providos por mão de obra de baixa qualificação. Nós temos um exército de pedreiros aí desempregados. Para aumentar a produção de residências, de obras e construções, não é tão difícil aumentar assim. Quando aumenta o preço um pouquinho, a turma já tem capacidade de entregar a maior quantidade, tá? Tá, então deixa eu ampliar aqui um pouquinho esse zoom, só para eu usar um pouquinho de espaço em branco aqui. Espera aí, só um pouquinho. Rabiscar um pouco de exemplo para vocês, tá, gente? Aqui, cadê o zoom? A minha maneira de procurar uma tela em branco é assim, eu aumento muito o tamanho da transparência e aparecem umas regiões assim. Pronto, então vamos fazer aqui ó, uma primeira curva de oferta. E aí a gente vai fazer uma curva de oferta inelástica, né? Mostrando aquele caso de que mesmo o preço subindo muito, as fábricas, os vendedores não conseguem entregar grandes quantidades. Então vai ser uma curva de oferta assim, ó. Tá, beleza. Tá, então, ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se o preço estiver aqui em P0 e se alguma coisa acontecer, na verdade a gente já sabe que é a curva de demanda se deslocar para a direita, né? Mas tudo bem. Se o preço passar para P1, olha o que acontece, ó. O preço saltou de um nível baixinho para um nível 3 vezes maior. Olha as quantidades. Aumentaram, mas aumentaram só um pouquinho. Ah, tá. Então isso aqui, essa curva de oferta mais em pé assim, registra uma oferta inelástica. Agora, vamos fazer uma curva de oferta elástica, que vai ser o oposto, né? O comportamento oposto. Ela também vai ser deitada para a direita, afinal de contas é curva de oferta, né? Curva de oferta é preço sinalizando lucratividade maior. Então, quando o preço sobe, quantidade que tende a ser levada à venda também tende a ser maior. Então, a curva de oferta elástica, ela é assim. Ela sobe muito devagarzinho. Aí, ó,
qualquer estímulo de preço pode fazer as quantidades bombarem. Olha aqui, qualquer variação de preço pode fazer as quantidades triplicarem. Na verdade, quando eu estou falando variação de preço aqui, vocês agora, a essa altura do campeonato, já sabem, né? Que o que provoca mudança de preço é o deslocamento de uma dessas duas curvas, né? Então, agora vocês já entendem que o que está acontecendo é isso aqui, né? Se a demanda por energia elétrica dá um salto como esse aqui, porque acabou a pandemia, o preço da energia elétrica explode lá para cima, mas a quantidade que a gente consegue produzir e entregar é limitada. É esse o número de usinas que a gente tem. Pronto, acabou, não consegue entregar mais que isso. Aqui também a gente sabe que o que provoca esse deslocamento de preço também é uma curva de demanda. Agora, deixa eu falar sobre um terceiro tipo de curva aqui, que a gente falou dessa aqui que é inelástica e dessa que é elástica, tá? Agora, deixa eu perguntar assim, vocês acham que dá para combinar as duas? Será que dá para ter esse mesmo comportamento na mesma curva? Acho que Acho sim. que sim. Se não desse, eu não ia vir com essa história, né? Se eu estou fazendo a pergunta é porque deve dar, mas olha só que coisa curiosa, gente. Eu vou desenhar para vocês aqui como que é a demanda, a curva de oferta por caminhões, por automóveis, por produtos industriais. Ela é assim, ó. Olha que curva de oferta esquisita. Ela é como se fosse uma letra L invertida, né? Virada ao contrário. O que é isso aqui, ó? É que se a fábrica foi preparada para construir 5.000 carros por mês, ela quer construir 5.000 carros por mês. Né? Então, se a gente está com capacidade ociosa, máquina parada, porque o preço está tão baixo, a quantidade que está sendo buscada está tão pequenininha, qualquer estímulo que a demanda vier dar, a fábrica atende na hora, sem precisar subir preço. Ou então subindo muito pouquinho o preço. Enquanto a demanda está aumentando aqui na fase de ociosidade, o efeito sobre preço é pequenininho, ela consegue atender os pedidos sem ter que colocar hora extra, sem ter que colocar terceiro turno, né? 8 horas, 8 horas e 8 horas, para ficar 24 horas produzindo automóvel, ela consegue atender. Agora, se a demanda vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, chega nesse ponto aqui, não adianta. A demanda pode ser a altura que for. Qualquer impacto de aumento da demanda só vai resultar em aumento de preço. Porque você atingiu o máximo que a fábrica consegue produzir. Daqui não passa. Então eu posso desenhar uma curva de oferta que ela registra na sua primeira parte a capacidade ociosa de uma fábrica, a capacidade que ela tem de aumentar a quantidade rapidamente, porque ela está com máquina parada, e eu posso registrar também a fábrica que já chegou no topo, que ela já está trabalhando 3 turnos, usando as máquinas todas, contratando hora extra e tudo, e foi pronto. Não tem jeito de aumentar. Eu quero um pedido ainda maior. Não posso, não tem como entregar. Só daqui a 3 meses, só daqui a 6 meses e tal. Então, essa curva de oferta, pois não, só para terminar aqui esse exemplo. Essa curva de oferta em 3 níveis que eu desenhei para vocês aqui, gente, essa curva de oferta caracteriza muito o que acontece no mercado de energia mundo afora. Não é só no Brasil. O mercado de energia tem esse limite de capacidade instalada. Se a gente tentar extrapolar, né, se a demanda crescer sem que a oferta se desloque para a direita, né, de O0 para O1, sem esse deslocamento da oferta para a direita,
o impacto de aumento da demanda vai ser só aumentar o preço. Você não consegue entregar mais a partir de uma certa quantidade. Sim, alguém ia fazer uma pergunta, diga lá. Sou eu, professor, mas era só para ter mais um exemplo mesmo. Aconteceu isso com a área de fabricação de máscara, né? Na pandemia. Exato. Exatamente. Esses produtos que tiveram, né, uma demanda explosiva de uma hora para outra. Então imagina álcool em gel. Ninguém produzia álcool em gel. As pessoas usavam açúcar para produzir, né, a cana usavam para produzir ou o açúcar em pó, açúcar em bruto, ou então para produzir o etanol, que era vendido como combustível. O álcool usado para higienização de mãos era uma fatia desse tamanho de mercado. De repente explode a demanda por álcool em gel. Então você não consegue entregar de uma hora para outra uma quantidade muito maior. Isso aconteceu, igual você falou, com máscara. Isso aconteceu, sabe com o quê? Respiradores. Quantos hospitais no Brasil começaram a comprar respiradores que nem servia para ser humano? No desespero, compravam equipamentos que eram para uso animal. E aí depois, na hora que ia instalar no hospital, não dá, isso aqui não tem as mesmas calibragens, não tem a mesma especificação para o consumo humano. Não tem jeito. E o EPI ainda está acontecendo isso, viu, gente? A Milena falou da questão das máscaras. O preço que a gente está pagando nas máscaras hoje ainda é bizarramente alto. Aí a turma começa a fazer máscara de pano, máscara de tecidos, outras formas de tecido e tal. Mas aquelas máscaras, digamos, profissionais, N95, como é que é o nome? N95. Estou perguntando aqui para minha esposa que ela é veterinária, ela sabe essa história toda. É a médica daqui de casa. Essa máscara N95, ela está muito, muito mais cara do que ela era antes da pandemia. E as pessoas às vezes estão importando, está vindo da China e está demorando muito mais para chegar, porque o mundo inteiro está comprando esses produtos. Excelente exemplo, Milena. EPIs em geral. Equipamentos de proteção individual estão muito, muito caros. Esses de hospitais. Muito bom exemplo. O que mais, pessoal? Está fazendo sentido, né? A tal da elasticidade de preço da... Que é mais ou menos a mesma lógica da elasticidade de preço da demanda. Só que lá no caso da demanda, a gente estava mais preocupado com uma espécie de um desejo do consumidor de reconhecer que se pagaria ou se não pagaria aquele preço mais caro. Aqui, quando a gente fala na elasticidade de preço da oferta, a gente tem uma intuição mais voltada para a capacidade da fábrica de entregar. Afinal de contas, um preço subindo, para a fábrica é muito boa notícia. Ela fala, beleza, deixa eu aumentar minha produção, deixa eu atender esses pedidos, né? Vamos para mais notícias boas. Como é que é o cálculo da elasticidade de preço da oferta? Igualzinho. Por quê? Porque são as mesmas variáveis. A gente vai colocar variação percentual de quantidade. A gente também usa a letra epsilon. A gente coloca variação de quantidades sobre variação de preços. Essa é a descrição do cálculo. Então, rapidamente aqui, vamos pegar um exemplo só para a gente fazer de cabeça aqui, tá? Imagine que o preço de um produto industrial subiu 10%. Tá? Vou colocar aqui 10 embaixo. A fábrica achou aquilo uma maravilha e foi lá, bombou na produção, achou que aquilo era uma tendência, foi lá e produziu 40% a mais. Na hora que eu fizer essa conta aqui, ó, primeiro que agora os dois sinais são positivos, né? É mais em cima e mais embaixo. Porque agora é a curva de oferta. Preços e quantidades vão na mesma direção. Se o preço sobe, eu quero ofertar mais. Se o preço cai, eu fico desestimulado, quero ofertar menos. Aí, 40 dividido por 10 é fácil a conta. Deu 4. Essa oferta é elástica ou é inelástica em relação ao preço?
Elástica? Elástica, né? Porque a resposta em quantidade foi mais que proporcional ao aumento de preço. Vocês acham que essa fábrica, o que é mais provável? Ela já está no osso aqui, ó, no topo, já não conseguir entregar um novo pedido? Ou acha que ela deve estar lá com a capacidade ociosa tranquila lá para poder ampliar a produção? Acho que ela ainda tem capacidade de ampliar a produção. Justamente. Então, elasticidade de preço alta é quando a gente tem ou muito concorrente ou uma baita capacidade ociosa naquela produção. De modo que quando o preço dá o gatilho, a turma, beleza, bora, era só isso que eu precisava ouvir. Bora produzir mais. Eu tenho a capacidade, está tudo aqui, eu só precisava do estímulo. E o preço às vezes dá esse estímulo. Pausa, abre parênteses, tá, gente? Tem algumas mensagens que a gente fala nessa disciplina que ninguém deveria esquecer. Né? Então, só para dar um exemplo, hoje quando eu falei que na economia não tem dogma, não é para a gente acreditar em verdades absolutas, para a gente olhar sempre o lado bom e ruim de cada coisa. Tá, essa é uma daquelas mensagens da nossa disciplina. Aqui, mais uma vez, tem uma mensagenzinha embutida. É assim, preço é coisa séria. Preço não é um negócio que um presidente lá em Brasília, por mais que ele esteja bem assessorado, a pessoa mais inteligente do mundo de ministro da Economia, preço não é coisa que se brinque. Preço é resultado de interação de centenas de milhões de pessoas, dezenas de milhares de fabricantes. É interagindo no dia a dia que essa coletividade chega a um preço. Não é lá em Brasília que alguém fala assim, o preço da conta de luz está alto demais. Vamos passar uma lei proibindo de subir o preço da conta de luz. Quem está fazendo essas maluquices de congelar preço, que o Brasil já fez lá no passado, é a Argentina. E a Argentina vai se consolidando como sendo o consolo do Brasil. Quando o Brasil acha que está lascado demais, olha para a Argentina. E aí ele fala, beleza, nós não estamos tão ruins assim. A Argentina consegue repetir todas as bobagens que o Brasil fez lá atrás, e ela faz múltiplas vezes. É como se alguém desse com a cara na parede, desse um passo atrás e desce de novo com a cara na parede. 20 vezes. Você fala, gente, mas não vai aprender? Parece que não aprende. Então, preço é coisa séria. Preço não é para ministro nenhum dizer que sabe quanto tem que ser, nenhum deputado falar que vai estabelecer lei para fixar preço, essas coisas. Em países sérios, político nenhum fala. É só aqui no Brasil que conta, né? Joga para a galera, fala, precisamos fazer alguma coisa, o preço está demais e tal. Então, nós estamos aí com a ameaça de caminhoneiro de fazer greve no final desse mês, no início do próximo mês, e lá no passado, vocês sabem, eles já fizeram uma confusão nesse país por causa de uma greve. E quando eles fazem esse tipo de coisa, eles querem provocar os políticos lá de Brasília para entrar nessa de que pode mexer em preço. A gente não... Claro, não estou dizendo que nunca se mexa em preço, não. Mas se for mexer em preço, tem que ter muito cuidado. É o conselho que meu pai me dizia. Meu pai me dizia assim, meu filho, faça sempre a coisa certa. Agora, se você não for fazer a coisa certa, pelo menos tome cuidado. Tenha juízo. Se você não quiser ter juízo, tenha cuidado dobrado. Então, é a mesma coisa com preço. Não deveria mexer em preço. Se for mexer em preço, tenha muito cuidado, porque a chance de dar errado é enorme. Tá certo? Tá, então vamos seguir aqui para a gente ver um pouquinho mais do que está escrito assim. Perguntinha cretina. Você consegue ver que a elasticidade de preço da oferta assume valores entre zero e mais infinito? Eu consigo, mas deixa eu ver se todo mundo me acompanha aqui, ó. Primeiro eu vou desenhar uma curva de oferta que a elasticidade de preço é zero. É fácil, é assim, ó. Pronto. Pumba. Se ela for uma linha reta vertical, qual que vai ser a variação de quantidade? Nenhuma. Então o numerador daquela continha aqui, ó, vai ser sempre zero. Zero dividido por qualquer coisa dá zero.
Mesmo que o preço suba muito, a quantidade vai ser zero. Tá, então, olha só o que acontece com o salto em demanda quando a elasticidade é inelástica. Ó, um salto na demanda quando a elasticidade é elástica só gera efeito no curto prazo, só gera efeito nos preços. No longo prazo, pode ser que novas fábricas venham para aquele mercado, aí você tem uma nova curva de oferta, sim. Mas no curto prazo, todo o impacto de aumento de demanda acaba se dando lá nos preços. Tá? Mas então a gente já sabe que uma elasticidade do preço da oferta pode ser zero. E mais infinito? Bom, vamos desenhar o outro caso oposto aqui. Ó. Primeiro, vamos desenhar uma curva de oferta bem deitadinha, quase horizontal, mas um pouquinho assim subindo. Tá, quase horizontal, mas subindo. Tá, nesse caso aqui, ó, uma mínima variação de preço pode mudar a quantidade de praticamente zero para muito, muito grande a quantidade. Se essa curva ficar ainda mais deitada, a variação de quantidade chega a infinito. Então, se eu desenhasse uma curva de oferta que fosse uma linha reta, horizontal, aí a elasticidade de preço daquela oferta seria infinita. Ou seja, a reação de quantidade é infinita, ainda que o preço suba 1 centavo. Então aí realmente é um caso muito extremo. Na vida real isso não acontece nunca, mas só por curiosidade, né? Muito bem, então vamos praticar. Como eu disse para vocês, a gente não aprende só do professor falar. A gente aprende quando a gente bota aquelas coisas na prática. Tá, então vem aqui mais um exercício. Suponha que diante do período de forte expansão da economia, a demanda por energia elétrica se expanda ano após ano. No primeiro ano, a quantidade ofertada cresce 30% em resposta à maior demanda, e os preços sobem apenas 10%. A situação se repete no segundo ano. Já no terceiro ano, a quantidade ofertada cresce apenas 10%, enquanto o preço salta 40%. Então, primeira coisa, tá? Vamos calcular a elasticidade no primeiro ano e no último ano, tá certo? Tá, então eu vou pôr aqui aquela formulazinha que vocês já estão familiarizados, né? A mesma fórmula que a gente viu usando. Deixa eu só pegar aqui uma linha um pouquinho mais fina. Ver se eu consigo diminuir a grossura dessa linha aqui. Ah, não estou sabendo agora não. Vai com essa mesmo. Tá, então eu vou colocar aqui elasticidade é variação percentual de quantidade sobre variação percentual de preço. Tá. No primeiro ano, o que a questão está dizendo? Está dizendo assim, ó, a quantidade ofertada cresceu 30%, então já vou colocar 30% aqui em cima, em resposta a uma maior demanda. E os preços subiram apenas 10%. Opa, os preços subiram 10%. Isso foi um baita de um estímulo para a produção de mais energia elétrica. A quantidade subiu 30%. Então, na hora que eu calcular aqui, eu achei o número 3. Mais 3. Esse número é grande ou é pequeno, gente? Acho que é mediano, não? Ele é maior do que 1? Para nós, ele é grande. Ah, tá certo, então. Então ele tá positivo, então é bom, né, no caso. Não, no caso nem é tanto o sinal, porque o sinal é só a direção de uma e de outra variação. É por ele ser maior do que 1, está dizendo que o numerador é maior que o denominador. Em outras palavras, a resposta em quantidade que está lá no numerador é mais que proporcional ao aumento de preço que está lá no denominador. Então, quando a gente pergunta se esse número é grande ou pequeno, a gente está perguntando, esse número é maior do que 1? É. Então, isso está mostrando que essa oferta é elástica ou inelástica em relação ao preço?
elástica. Elástica, né, gente? Então, ó, o que aconteceu nesse caso é isso aqui, ó. Você tinha uma curva de oferta deitadinha assim, houve um aumento da demanda, aí o que aconteceu? O preço subiu só um pouquinho, subiu 10%, a quantidade subiu mais, subiu 30%. Então, um pequeno aumento de preço foi suficiente para gerar um bom salto aqui na quantidade. Só que isso foi no primeiro ano. Sabe por quê? Porque a questão fala assim, ó, no terceiro ano vai acontecer outra coisa. Olha como é que a curva vai ficar lá. Então vamos calcular a elasticidade para o terceiro ano, tá? No terceiro ano de crescimento forte da demanda por energia elétrica, ó, a quantidade ofertada cresceu apenas 10%, enquanto o preço saltou 40%. Então, a quantidade eu vou colocar aqui, ó, mais 10%. E o denominador, o preço bombou, subiu 40%. Ora, gente, isso aqui está na cara que essa demanda já cresceu demais. A quantidade que a indústria consegue, que as usinas conseguem oferecer de energia elétrica já está no limite. Então é como se nesse diagrama aqui, ó, a demanda continuasse a crescer e chegasse nessa área da curva de oferta, em que ela já está em pezinha. Na hora que a gente faz esse cálculo aqui, ó, 10 sobre 40, é a mesma coisa que 1 dividido por 4, que é 0,25. Esse número é grande ou é pequeno? Pequeno. Pequeno. Então, se ele é pequeno, a gente está falando de uma oferta elástica ou inelástica? Inelástica? Elástica. Inelástica. A quantidade não mais consegue reagir a preço. Por quê? Porque nego não dá conta. Já está no limite, ó, já está no topo. A fábrica já está trabalhando 24 horas por dia, já contratou mão de obra, já fez mão de obra, hora extra e tudo, não consegue mais aumentar. Mesmo que tenha um aumento de preço estimulando o cara a produzir mais, o cara fala, não tem como. Não dá para te entregar. Vai levar um tempinho até eu expandir a minha fábrica, aí poder ampliar a produção. Diga lá, Michael. Professor, a elasticidade está diretamente ligada à capacidade de produção. É isso que ela quer dizer? Elasticidade de preço da oferta está diretamente ligada ao grau de ociosidade, que é a capacidade de ampliar a produção. Exatamente. Então, se eu já cheguei no limite, né? No caso da energia, ele vai ser pouco elástico, mas no começo, no início, ele era elástico, né? Aqui, ó, no início, a curva ela é um formato de L invertido. No início ela era deitadinha. Tanto é que quando a gente calculou com os dados do primeiro ano, o resultado foi um número grande. O preço tinha subido 10% e a quantidade reagiu em 30%. Né? Então, naquela fase, você estava com capacidade ociosa. Ao primeiro sinal de estímulo, você falou, bora ganhar dinheiro. Só que depois a demanda continuou crescendo. Chegou uma hora que topou. Você já estava lá no máximo de quanto você conseguia entregar. Aí mesmo um salto de preço de 40%, as usinas conseguem entregar só um aumento de 10%. Muito menor do que o proporcional. Aí a elasticidade ficou pequena. Em outras palavras, a oferta nessa região é inelástica. Não consegue atender. Tá, então só para responder aqui as nossas perguntinhas. Quais seriam as elasticidades dessa oferta de energia no primeiro e no terceiro ano? Então nós respondemos. No primeiro é 3, no segundo é 0,25. E a gente só foi substituindo variação de quantidade sobre variação de preço. Que implicações para o formato da curva de oferta essas informações têm? É que a curva de oferta de muitos produtos na economia tem esse comportamento de letra L invertida. Ou seja, tem uma área de ociosidade que se a demanda for crescendo, está tudo bem. Chega uma hora que se a demanda for crescendo, eu vou precisar entrar com uma outra fábrica, de modo que eu faça uma expansão da oferta.
Senão, a minha trajetória é só preço mais caro, preço mais caro, preço mais caro. Aí eu falava com uma colega de vocês que marcou de tirar umas dúvidas comigo essa semana, eu falava assim, o que o Brasil não sabe fazer bem ainda é expandir a curva de oferta. Por isso que a gente paga caro nas coisas e mesmo assim pouca gente tem. Os produtos né, que dão prazer, que dão satisfação a uma pessoa, não só da alimentação, mas do vestuário e tudo, eles estão restritos a 10, 20% da população brasileira que tem acesso. Grande maioria da população não tem acesso a essas coisas. Então a gente produz pouco e caro. Se a gente quiser produzir mais e barato, a gente tem que expandir a oferta. Como é que a gente expande a oferta num país como o Brasil? Educação, saneamento básico, estradas. É assim. É fazendo as coisas que a gente não faz. Então, as coisas no Brasil não acontecem por acidente. A gente é um país que não quer expandir a curva de oferta. E se a gente não expandir a curva de oferta, a gente vai ficar nessa, de poucas pessoas conseguirem consumir. Só para concluir aqui, esse comportamento faz sentido ou estamos diante de algum tipo de anomalia? Não, esse comportamento faz todo sentido. Só que em outros lugares do mundo, as curvas de oferta também se deslocam. Existem bons sistemas educacionais, existem boas rodovias. Pensa no caso das rodovias no Brasil, gente. A gente é o país do quebra-mola. Não tem lugar do mundo que tem tanto quebra-mola igual o nosso. A gente tem que pôr quebra-mola porque as pessoas se matam. As pessoas dirigem de uma maneira bizarra no trânsito, as nossas pistas não são bem sinalizadas, tudo cheio de buraco. Então é uma máquina de matar a gente. Para melhorar essa situação, a gente tem que ir lá e fazer privatização, ampliação dessas rodovias. Não dá para a gente ficar nessa mesma situação. Um caminhão gastar 2 horas para cruzar a cidade do Recife. E olha só, no caso da cidade do Recife, a gente tem um projeto aí super polêmico, que é a questão do arco metropolitano. Tem um monte de gente querendo fazer um arco para tirar os caminhões de dentro da cidade do Recife, mas mandar esse arco para passar dentro de área de proteção ambiental. Aí você falou, me ajuda aí. A gente quer estrada, claro que quer, mas, pô, vai destruir as reservas ambientais que a gente tem na cidade? Você quer a cidade mais quente ainda? Você quer mais pandemia? Mais animal silvestre trazendo doença, fazendo transbordamento de doença para o ser humano? Então, nossa missão é tentar fazer as ofertas, as curvas de oferta na economia brasileira deslocarem para a direita, reduzir custo, facilitar a vida, melhorar a educação, cobrar menos impostos. Mas a gente não quer fazer isso. Essa parte é a que a gente menos aprendeu a fazer até agora. Perguntas, comentários, reclamações ou sugestões? A gente já está chegando perto de 18 horas. Se alguém quiser fazer algum comentário, é agora. Senão eu vou interromper a nossa gravação e vou ficar naqueles minutinhos aqui em off com vocês para colocar mais na forma de bate-papo. O que vocês têm a me dizer? Tudo certo? Eu tenho uma dúvida, professor. Pode falar. Falando sobre a questão da oferta. Uhum. A gente está falando aí no crescimento, não é? Numa demanda, mas se houvesse, no caso, uma contração, na verdade, né? Uma diminuição na oferta e o preço cairia. Como é que ficaria essa curva? Como é que a gente consegue enxergar essa curva? Nossa, você fez uma pergunta importante demais, Anne. Porque você falou diminuição da oferta, o preço cairia. E essa é uma questão que preciso alertar todo mundo, eu não vou nem parar de gravar. Essa questão é importantíssima, tá? Olha aqui, ó. Essa aqui é uma curva de oferta e essa aqui é a curva de demanda, né? Eu vou usar as suas frases, tá? Mas não é para mostrar para todo mundo que essa questão é essencial. Se eu tentar registrar nesse diagrama a oferta caindo, eu vou desenhar a curva de oferta deslocando para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Ah, bom. Beleza.
A oferta caindo é isso aqui, ó. Parece que ela está subindo. Se você comparar assim fisicamente, parece que a O1 é mais alta que a O0. Mas aqui, queda na oferta é um deslocamento da oferta para a esquerda. Então, isso daqui acontece quando fica mais difícil produzir alguma coisa, quando aumenta custo de produção. Quando aumenta custo de produção, dada uma demanda, o que a gente tem é aumento de preço. E o Brasil, Anne, é um país assim. É um país de oferta reprimida, contraída. A gente podia produzir muito mais. Todo canto que você vai nesse mundo, as pessoas olham para o Brasil perplexas. Elas falam assim, como que pode um país com as praias mais lindas que tem, com um clima bom, com uma extensão daquele tamanho, ficar com o aperreio que fica de gente passando fome, gente passando dificuldade. Ninguém consegue entender. Pronto, agora você consegue. Por quê? Porque a gente trabalha com ofertas muito, muito contraídas. Custo muito elevado de produção. Agora, na sua pergunta, tinha também uma possibilidade oposta. Né? No caso de a gente ter a oferta crescer. A oferta crescer, aí a gente teria um deslocamento da oferta. Opa, eu cortei até a outra. A gente teria um deslocamento da oferta para a direita nesse caso. Só voltar aqui. Pronto. Aí se você estava com a oferta assim, aí a nova oferta vai para a direita. Parece que é para baixo. Então tem gente que vê esse gráfico aqui e fala assim, a oferta caiu. A oferta aqui não caiu. A oferta aqui aumentou. Por quê? Porque a nossa métrica de aumentar ou diminuir é horizontal. Para a direita, cresceu. Para a esquerda, caiu. Então, agora sim, finalmente, respondendo a sua pergunta, a gente poderia ter uma... Deixa eu limpar aqui de novo, começar de novo. A gente poderia ter uma curva de oferta daquele formato em L que eu mostrei, e a gente podia ter uma demanda caindo. Então, a demanda caindo quando você já está lá perto do máximo da capacidade ociosa, diminui preço. Olha aqui, ó. Isso daqui, na verdade, é o que o governo tenta fazer quando ele sobe juros. Ele quer que as pessoas comprem menos para que a demanda caia e que, com isso, o preço caia desse pontinho aqui de interseção para esse aqui. Ou seja, fique num nível mais baixo do ponto de vista vertical. Então, isso é possível de acontecer. Agora, se você tiver já com muita capacidade ociosa e com muito desemprego, se você fizer contração da demanda, não muda em nada o preço. Agora, olha o Brasil aí de agora. A gente está subindo juros, só que tem 14% dos brasileiros desempregados. A turma já não está comprando. Então, você toma a alta de juros e mesmo com a demanda caindo, o preço não está caindo tão rápido. Está caindo bem devagarzinho, porque a gente já está com capacidade ociosa. Então, há um limite do quanto que o governo consegue gerir essa demanda via taxa de juros. Quando ele sobe taxa de juros, geralmente muita gente desiste de comprar. Fala, a prestação ficou mais cara e tudo mais. Mas se a gente tem uma taxa de desemprego tão grande como o Brasil tem, tome juros para conseguir reduzir a inflação. A gente já está com uma capacidade ociosa. Tem muita fábrica operando com capacidade ociosa, Brasil afora. Legal, muito boas perguntas. Alguém mais gostaria de colocar mais algum comentário ou questão? Ok, pessoal, também já são 18h03. Deixa eu interromper aqui a gravação agradecendo a todo mundo que ficou com a gente hoje.